Em nosso estudo de hoje, a lição 19 do livro Roteiro, e tem por título Evangelho e Simpatia. Do apostolado de Jesus, destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade humana. A violência não consta de sua técnica de conquistar. Ainda hoje vemos vasta fileira de lidadores do sacerdócio usando em nome dele a imposição e a crueldade. Todavia, o mestre invariavelmente pautou os seus ensinamentos nas mais amplas normas de respeito aos seus contemporâneos. Jamais faltou com entendimento justo para com as pessoas e situações. Divino semeador sabia que não basta plantar os bons princípios e sim oferecer, acima de tudo, a semente favorável a condições necessárias à germinação e ao crescimento. Certo, em se tratando do interesse coletivo, Jesus não menoscaba a energia benéfica. Exprobra o comercialismo desenfreado que humilha o templo quando profliga os erros da sua época. Entretanto, diante das criaturas dominadas pelo mal, enche-se de profunda compaixão e tolerância construtiva. Aos enfermos não indaga quanto à causa das aflições que os vergastam para irritá-los com reclamações. Auxilia-os e cura-os. Os apontamentos que dirige aos pecadores e transviados são recomendações doces e sutis. Ao doente curado no tanque de Betesda, explica despretensioso: vai e não reincidas no erro para que não te aconteça coisa pior. A pobre mulher apedrejada na praça pública adverte bondoso: vai e não peques mais. Não indica o inferno às vítimas da sombra, reergue-as compassivo e acende-lhes nova luz. Compreende os problemas e as lutas de cada um, atrai as crianças a si compadecidamente, infundindo nova confiança aos corações maternos. Sabe que Pedro é frágil, mas não desespera e confia nele. Contempla o torvo drama do espírito de Judas, no entanto não o expulsa. Reconhece que a maioria dos beneficiários não se revela à altura das concessões que solicitam, contudo não lhes nega assistência. Preso, recompõe a orelha de Malco, o soldado. À frente de Pilatos e de Antipas, não pede providências suscetíveis de lançar a discórdia, ainda mesmo a título de preservação da justiça. Longe de impacientar-se com a presença dos malfeitores que também sofreram a crucificação, inclina-se amistosamente para eles e busca entendê-los e encorajá-los. A turba que o rodeia com palavrões e cutiladas envia pensamentos de paz e votos de perdão. E ainda além da morte não foge aos companheiros que fugiram. Materializa-se diante deles, induzindo-os ao serviço da regeneração humana, com o incentivo de sua presença e de seu amor até o fim da luta. Em todas as passagens do Evangelho perante o coração humano, sentimos no Senhor o campeão da simpatia, ensinando como sanar o mal e construir o bem. E desde a manjedoura, sobre a sua divina inspiração, um novo caminho redentor se abre aos homens no rumo da paz e da felicidade, com bases no auxílio mútuo e no espírito de serviço, na bondade e na confraternização. O Emmanuel usa aqui no segundo parágrafo a seguinte frase: a violência não consta de sua técnica de conquistar. E o título da lição de hoje é Evangelho e Simpatia. A gente precisa muito nos dias de hoje fazer uma análise profunda se estamos querendo impor o Evangelho de Jesus ou se procuramos de alguma maneira conquistar as pessoas que estão ao nosso redor. Sobre um falso e muito perigoso argumento, algumas pessoas acreditam que o mal deve ser combatido com violência. E para isso, aonde eles observam o mal, eles inclusive com agressão física, às vezes, dentro de templos religiosos. Eles querem expulsar o encarnado e também o espírito que esteja ali do lado do encarnado, por algum motivo, que a gente estuda na doutrina espírita com o título de obsessão. Ele também o expulsa, o chamando de inimigo, de demônio, de Satanás, enfim, desses nomes. Mas a gente percebe que Jesus, o tempo todo, em se tratando de
todos, encarnados e desencarnados, ele procura, em primeiro lugar, receber e aliviar, ajudar, o tempo todo. E o Emmanuel, no terceiro parágrafo, ele fala também, olha, nós vemos vasta fileira, vamos repetir, vasta fileira, mais uma vez, vasta fileira de lidadores do sacerdócio. Quando ele está falando sacerdócio, vamos colocar aqui católicos, protestantes, espíritas. A gente nunca deve estar se eximindo dessas informações, que usando o nome dele, em nome dele a gente usa imposição e crueldade. E aí sim, a coisa fica complicada. A gente às vezes se pega, por exemplo, dando uma determinada orientação a algum amigo, alguma pessoa querida, e a gente observa que assim como a gente tem dificuldade diante dos nossos problemas, aquela pessoa também tem. Aquela pessoa não consegue praticar logo de imediato aquilo que está sendo recomendado, e por isso começa a vir como forma de imposição e crueldade que a natureza dê saltos. Costuma acontecer com alguma frequência esse tipo de coisa também. E a gente tem que tomar muito cuidado em ser um divino semeador. O Emmanuel vai usar aqui também um exemplo, ele fala: exprobra o comercialismo desenfreado que humilha o tempo, quando profliga os erros da sua época. Até nessa passagem dos vendilhões do templo, a gente não consegue visualizar de jeito nenhum um Jesus agressivo. A gente consegue visualizar, sim, um Jesus enérgico que conseguiu, até com sua atitude, convencer todos aqueles que estavam ali naquele momento. Porque eu imagino mesmo, com toda a sinceridade, que se Jesus chega num templo onde tem os vendilhões e sai jogando as coisas no chão, ele ia angariar, assim, como retorno à violência daqueles que são aqueles comerciantes. O pessoal fala: quem é esse cara para chegar aqui e jogar tudo no chão desse jeito? Aí ele vai curar para lá, vai falar para cá, mas aqui não. Mas não, quando Jesus chega já com autoridade, já era conhecido do povo, as pessoas sabiam que era ele que trazia boa nova, e ele fala de maneira enérgica que aquele lugar não era para a gente fazer comércio com as coisas de Deus. Provavelmente jogou no chão mesmo, porque na Escritura está dizendo que jogou no chão, mas não jogou de maneira agressiva. Foi entendendo o coração, chegando no coração da pessoa e explicando. Nunca de maneira violenta. O grande desafio nosso enquanto cristãos tem que ser o seguinte: a gente precisa ser enérgico sem ser violento, sem nunca sair de dentro da gente nenhum tipo de agressão. Eu não consigo imaginar Jesus sendo agressivo com ninguém. Agressividade, não. Então ele coloca aqui, diante de criaturas dominadas pelo mal, enche-se de profunda compaixão e tolerância construtiva, não de condenação. É um texto para a gente estudar muito. E depois Emmanuel começa a colocar algumas frases que ficaram gravadas para sempre na história do cristianismo. Quando ele chega para o doente curado no tanque e fala: vá e não reincidas no erro para que não te aconteça coisa pior. Quando ele chega para a mulher apedrejada, depois de salvar, ela fala: vá e não peques mais. Ele não está indicando inferno nenhuma vítima de sombra, está reerguendo, acendendo a luz, nova luz, tanto para aqueles que estão encarnados como os que estão desencarnados. Mesmo sabendo da fragilidade de Pedro e da trama de Judas, não o expulsa. Com relação a Judas, então, é um episódio maravilhoso que a gente já estudou algumas vezes e algumas lições aqui, mas uma prova de amor impressionante. E também, quando foi preso, recompõe a orelha do soldado, mesmo tendo sido preso, soldado que Pedro cortou a orelha dele, e à frente de Pilatos, de Antipas, ele não começa a querer buscar argumentos, nada disso. Quer dizer, o tempo todo sem usar a violência, o tempo todo procurando usar da simpatia. É o grande desafio para cada um de nós, é o grande desafio. A gente pode ficar aborrecido, sim, quando aparecem aquelas coisas para nos desafiar. A gente pode até ainda sentir o homem velho dentro da gente, mas a gente tem que colocar uma coisa na cabeça: Jesus, em momento algum, prega a violência, e sim a simpatia. Como é que a gente convence? Através dos atos, dos exemplos.
Que Jesus os abençoe hoje e sempre.